Então, vamos lá. Bem, para os que não me conhecem, meu nome é Aloísio, eu sou professor de psicanálise há mais de 20 anos e, atualmente, eu sou o diretor acadêmico do CBDP, que é o Centro Brasileiro de Desenvolvimento do Psiquismo. Em nossa sala virtual está a Andréia, que é a coordenadora acadêmica, a coordenadora administrativa do nosso instituto, o Rod, o Rodrigo, mais conhecido como Rod, que é o responsável pela área técnica do Instituto. Então, Andréia, Rodrigo, sejam bem-vindos. E nesse nosso encontro, que durará, eu acredito, uns 40 minutos, eu tenho dois objetivos. O primeiro é discorrer sobre a psicanálise, o que é psicanálise, quando surgiu a chamada psicologia do inconsciente, algumas de suas intuições sobre o eu subjetivo, visando colocá-los em contato com o universo da psicanálise, da psicologia do inconsciente. Então, um objetivo é levá-los a tomar contato com algumas das intuições deste campo teórico. O segundo objetivo é apresentar o nosso curso de capacitação em psicanálise. O CBDP oferece formação em psicanálise, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o fato do curso ser de natureza livre, inclusive a profissão também ser de natureza livre, no entanto, reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Mas a gente fala sobre isso no segundo momento. Agora, o que eu quero é discorrer sobre a psicanálise. E depois de ter discorrido sobre a psicanálise e apresentado o curso, a gente abre para perguntas, colaborações. Tá bom? Pode ser assim? Maria Ângela, seja bem-vinda. Muito bem. A psicanálise é uma disciplina criada pelo Sigmund Freud, um judeu austríaco que nasceu em 1856 e faleceu em 1939. Ele faleceu em Londres, na Inglaterra, porque estava sofrendo perseguição, em razão de ser judeu estava sendo perseguido pelos nazistas, ele foge para Londres e ali falece em 1939. O Freud foi um médico de grande envergadura intelectual, poliglota, leitor de Shakespeare, Cervantes, Sófocles, Dostoiévski. Freud conhecia muito bem a cultura grega, os mitos gregos. Ele traz para o campo da psicanálise alguns mitos gregos com o objetivo de esclarecer, vamos dizer assim, questões relativas ao psiquismo. Então, no âmbito da psicanálise, nós estudamos Narciso, por exemplo, né? Estudamos Édipo, para tentar compreender certos traços constitutivos da compleição psíquica do ser humano. Então, Freud foi um teórico de grande envergadura intelectual e o criador da psicanálise. O Freud se ocupou do estudo do psiquismo e, mormente, ocupou-se dos aspectos inconscientes constitutivos do psiquismo. O Freud é o teórico que declara de forma peremptória que o psiquismo não é só consciência. E aí cabe lembrar que, quando falamos sobre psiquismo, estamos falando sobre algo imaterial, no entanto, real. Quando eu bato meu braço em algum lugar, o meu braço dói. Quando eu bato a minha cabeça em algum lugar, a minha cabeça dói. No entanto, onde dói? Dói uma traição, onde dói uma decepção. Nós diríamos que dói numa dimensão psíquica que nos constitui. E essa dimensão psíquica pode adoecer. Então, Freud se ocupa do estudo dessa dimensão constitutiva do ser, que é a dimensão psíquica, particularmente se concentra no estudo do inconsciente e de sua influência sobre o sujeito. E o Freud
cunhou o termo psicanálise em 1896. O termo psicanálise aparece pela primeira vez num texto em francês escrito pelo Freud. E ele utiliza o termo para fazer referência, em primeiro lugar, e agora a gente entra num campo gigantesco de informações e conceitos. Em primeiro lugar, ele usa o termo para fazer referência a uma teoria acerca do desenvolvimento da personalidade. Então, o Freud está ali, Freud, esse judeu austríaco, médico, neurologista, dotado de grande envergadura intelectual, poliglota. Ele está ali na segunda metade do século XIX, refletindo sobre a constituição psíquica dos seres humanos, e, a partir daí, ele cria o termo psicanálise, se utiliza do vocábulo pela primeira vez num texto em francês, e faz isso para se referir a uma teoria acerca do processo de hominização, de individuação. O que Freud pretendia era compreender de onde vêm os contornos de nossa identidade. Ou, em outros termos, como o ser biológico se torna um sujeito social. Porque é evidente que o sujeito não nasce no parto. No parto nasce o bebê. Mas como surge o sujeito social, que ocupa um lugar na teia social? Então, de onde vêm os nossos traços? De onde vêm os traços de nossa identidade? Agora, pensem comigo. O Freud, na segunda metade do século XIX, refletindo sobre isso, acabou associando-se a uma tradição comprometida com o desvelamento do processo de constituição do sujeito. Onde estão, por exemplo, Sócrates, que no quarto século antes de Cristo lançou o desafio conhece-te a ti mesmo, onde estão, além do Sócrates, o Nietzsche, lá do século XIX. O Nietzsche, por exemplo, escreveu este texto aqui, que alguns devem conhecer, Et Homo, um texto escrito pelo Nietzsche, é um texto autobiográfico. Nele, Nietzsche está falando acerca de si e dos traços de sua constituição psíquica. Et homo, essa é uma expressão em latim que o Pilatos usou para apresentar Jesus à turba raivosa. Et homo, eis o homem. Então, aqui é um texto autobiográfico. E é interessante que, nessa ocasião, o Nietzsche, porque a gente sabe que lá no final da vida o Nietzsche passa por um processo de degradação mental, mas nessa fase em que ele escreveu Et Homo, o Nietzsche estava muito bem consigo mesmo, pelo menos aparentemente, e dotado assim, de uma boa autoimagem, porque ouçam aí os títulos dos capítulos do livro. Porque sou tão sábio? Por que sou tão inteligente? Por que escrevo livros tão bons? E nesse capítulo, de forma particular, que eles escreveram o livro, sabem disso, ele vai duvidar de nossa capacidade de entender o que ele estava escrevendo. Então, pelo menos neste momento aqui de sua vida, o Nietzsche estava muito bem consigo mesmo, demonstrando uma excelente autoimagem. Pois bem, mas aqui o que ele pretende é revelar um pouco acerca de si. Ele está dizendo, esse sou eu. Então, você tem o Sócrates falando sobre a importância de conhecermos a nós mesmos. É claro que ele está propondo uma jornada marcada pelo autoconhecimento. Ele está propondo que nós desenvolvamos uma certa capacidade de conversarmos com nós mesmos. Esse é o Sócrates. Aí você tem o Nietzsche. Você tem, por exemplo, mais modernamente, um Gicovati. Eu queria receitar para vocês este livro, aqueles que não leram ainda o texto Mudar, do Gicovati, se puderem comprar e ler.
É um texto muito rico, e aqui o Gicovati está enfrentando a mesma questão. Como é que nós nos tornamos nós mesmos? Um dos capítulos do texto aqui do Gicovati. Olha aqui, página 19, quem tem o livro, Como nos tornamos nós mesmos. Mas essa é uma questão que o Sócrates enfrentou no quarto século antes de Cristo. É uma questão que o Nietzsche enfrentou no século XIX, também o Freud. Quer dizer, essa é uma questão que está sempre na pauta do dia. Nós estamos sempre desejosos de compreender, pelo menos um pouco melhor, como nós nos tornamos nós mesmos. É aquela antiga história. Como dois filhos criados pelos mesmos pais, no mesmo ambiente, que sofreram quase que a infância toda as mesmas influências, podem se tornar adultos tão diferentes. Nós estamos enfrentando essa questão aqui neste ponto. O Freud também a enfrentou, e isso está no nascedouro da psicanálise. Então, em termos gerais, a psicanálise enfrenta a questão de como nós nos tornamos nós mesmos, como ocorre o processo de hominização. Agora, o que a psicanálise tem a dizer sobre isso? Em linhas gerais, a psicanálise compreende que o processo de autoprodução é algo da ordem do diálogo. Dessa forma, nós falamos sobre os diálogos fundantes. Existem diálogos que fundam o sujeito. Quais são eles? O diálogo intrapessoal, que é aquele que o sujeito trava consigo mesmo. Às vezes nós nos esquecemos disso, mas, de um modo geral, damos muito valor às coisas que dizemos a nós mesmos. Esse é o diálogo do sujeito consigo mesmo, que está no campo do processo de autoprodução. O que é pensar? Pensar é conversar consigo mesmo. Quando eu, numa segunda-feira, estou prestes a me levantar e, antes de sair da cama, eu penso sobre aquilo que terei de fazer ao longo daquele dia, ao longo daquela semana, e, de certa forma, eu estou conversando comigo mesmo. Estou travando esse diálogo intrapessoal que contribui para o meu processo de autoprodução, que incide sobre o meu processo de individuação. Agora, ocorre o seguinte, é que o diálogo intrapessoal, que a psicanálise vai chamar de fundante, porque funda o sujeito, está na base da constituição do sujeito, é um diálogo desafiador. Por quê? Porque, às vezes, o travamos deixando de fora dessa conversa que travamos conosco próprios a esperança. E sem esperança, a gente sabe, o coração adoece. Esse diálogo interpessoal que o indivíduo trava consigo mesmo, que contribui para o seu desenvolvimento, é desafiador. E há um teórico do qual eu gosto muito, já receitei para vocês hoje o texto do Nietzsche, Et homo, eis o homem. Vou receitar agora, já receitei para vocês o Mudar, do Gicovati, texto excepcional, vale a pena ler. Agora, receitar para vocês um texto do Martin Buber, O Caminho do Homem. Quantos conhecem o Buber? Já leram alguma coisa dele? Quase todo mundo já leu, né? Alguma coisa do Buber. O Buber foi também um judeu austríaco que colocou em diálogo as abordagens psicoterápicas e a sabedoria hebraica. É um texto extraordinário. E, a certa altura do texto, o Buber, falando sobre o diálogo interior, ele vai dizer o seguinte, vou ler para vocês aqui, porque vale a pena. A decisiva autocontemplação é o início do caminho na vida do homem. Ela é continuamente o início do caminho humano. Mas essa autocontemplação só é decisiva
quando leva o caminho, pois também existe uma autocontemplação estéril que não leva a lugar nenhum, somente a tortura de si mesmo. Ele está falando sobre essa viagem que fazemos para dentro de nós mesmos, sobre a capacidade que todos temos de praticarmos a autocontemplação, de dialogarmos conosco próprios. Então, o Buber está dizendo o seguinte: quando nós fazemos isso, deixando de fora dessa troca conversacional a esperança, a tendência é que caiamos no desespero. A pergunta aqui, para mim, para você, seria a seguinte: o que temos dito a nós mesmos? O que você vem dizendo a si mesmo? Isso, é claro, que nos levaria, nós não vamos entrar nisso agora, nos levaria para o campo das crenças limitantes, nos levaria para o campo da síndrome do impostor, que é o sujeito que se sente uma fraude, que é o sujeito que pensa o seguinte: se essas pessoas me conhecessem um pouco melhor, saberiam que eu sou uma fraude. Claro que esse é o problema que está no campo da nossa reflexão e que tem a ver com o diálogo que o sujeito trava consigo mesmo. Pois bem, o diálogo intrapessoal é crucial para o processo de autoprodução. No entanto, é desafiador, porque pode ser que, ao conversarmos com nós mesmos, deixemos de fora a esperança, o que poderá fazer com que caiamos no desespero. Em linhas gerais. Então, o primeiro diálogo é o diálogo que você trava consigo mesmo. O segundo diálogo é o diálogo que você trava com o outro. Agora, quem é o outro, do ponto de vista da psicanálise? É aquele que me dirige uma fala. O meu outro é o meu interlocutor. É, ativa o áudio, ative o áudio, pastor. Então, o outro é aquele que me dirige uma fala. Os meus outros são aqueles com quem eu me relaciono. Esses outros me interpelam, me dirigem uma fala. E aqui o ponto é o seguinte: é que ninguém se constrói sozinho diante do espelho. Se é necessário que eu trave esse diálogo comigo mesmo, a fim de me desenvolver rumo a uma maior totalidade, também é necessário que eu converse com o outro, que eu dialogue com o outro. Então, a relação eu-tu é essencial para o processo de autoprodução. O problema é que essa relação dialogal do sujeito com o outro também é desafiadora. Então, vejam, primeiro você tem um diálogo do sujeito consigo mesmo, que é desafiador, porque nesse diálogo a esperança pode ficar de fora. Agora você tem o diálogo do sujeito com o outro, que também é desafiador. Por quê? Porque demanda a prática da alteridade. E o que é alteridade? Em termos modestos, porque há assim, descrições mais sofisticadas de alteridade. Em termos modestos, a alteridade é a capacidade de reconhecer o outro como um semelhante. E a alteridade é indispensável para uma relação eu-tu saudável que poderá, de fato, contribuir para o desenvolvimento do sujeito. O ser humano se constrói na relação. Então, eu preciso do outro para tornar-me eu mesmo. A relação eu-tu é fundamental para esse processo. Mas há um problema aqui. Qual é o problema? É que essa relação dialogal também é desafiadora. Por quê? Porque nós vivemos num contexto social caracterizado, quem vai dizer isso é o Bauman, com muita propriedade, o Zygmunt Bauman, caracterizado pelo narcisismo. Quer dizer, nós vivemos num
contexto social marcado por inúmeras pessoas perdidamente apaixonadas por si mesmas. E o narcisismo enfraquece a alteridade. Daí, interfere negativamente no campo das relações interpessoais, porque nós convivemos com inúmeras pessoas que estão tão somente voltadas para si mesmas. É claro que essa postura interfere de forma negativa na construção de relacionamentos interpessoais bem-sucedidos. Agora, quando nós falamos sobre narcisismo, é evidente que estamos nos remetendo a Narciso, a esse mito grego. E apenas para pegar uma história do Narciso, há muitas versões, vou pegar uma das versões mais conhecidas, que tem uma primeira versão que começa com uma discussão entre ele e Eco, mas eu vou deixar isso de fora, vamos direto para o Narciso. Pois bem, o Narciso, um dia, ao contemplar o reflexo de seu rosto no espelho d'água, apaixonou-se perdidamente por si mesmo. Também, vamos dar um desconto para o Narciso. O sujeito era filho de um deus com uma ninfa. E não era qualquer ninfa. Nessa versão, era a rainha das ninfas. Quer dizer, se você é filho de um deus com uma rainha, você tem ou não tem condições de tirar onda na escola? Você tem condições de tirar onda na escola. Então, o sujeito tirava onda na escola, e nesse dia, ele se apaixona por si mesmo, entra em estado de inanição, morre, cai no lago ou no rio, depende aí da versão, e transforma-se numa flor, que é a flor de Narciso. Se você for ao Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro, você encontrará lá uma estátua de Narciso e aquelas flores aquáticas. Essa flor é uma flor aquática. Muito bem. Ele cai na água, morre, transforma-se numa flor. Quer dizer, é uma história que tem lá um elemento meio assim romântico, né? O sujeito transforma-se numa flor. Mas essa é uma história triste. E por que é uma história triste? Porque Narciso morre sozinho. A dor da solidão é o destino do narcisista. Ora, quem conseguirá conviver de forma permanente e satisfatória com alguém que só consegue olhar para si mesmo? Quais são os registros psicológicos mais marcantes no quadro psíquico narcisista? O sucesso dos outros não lhe agrada, excessiva necessidade de ser admirado, senso grandioso da própria existência. Talvez vocês não conheçam pessoas caracterizadas por essas marcas, mas elas existem. Existem. Senso grandioso da própria existência. Vamos pensar isso em termos cultos, em termos elegantes, em termos eruditos, em termos técnicos. O narcisista se acha. O narcisista é aquela pessoa que, numa conversa contigo, fala 30 minutos sobre si, para e diz: Nossa, eu estou há 30 minutos falando sobre mim. Fale agora você um pouquinho sobre mim. Narcisista. É claro que esse tipo de comportamento interfere, eu lhe diria, negativamente no campo das relações interpessoais. Então, essa relação eu-tu, fundamental para o processo de autoprodução, é desafiadora, porque é necessário que, para que a desenvolvamos, quer dizer, para que desenvolvamos essa relação eu-tu de forma satisfatória, que superemos esse traço de nossos dias. Então, notem que, por enquanto, o que a psicanálise está nos dizendo é que o processo de autoprodução ocorre, atenção, tanto no campo do si mesmo, como no campo do outro. E, por fim, aqui, falando sobre esse processo de produção do sujeito, há o diálogo do indivíduo com a cultura. Então, vejam só, voltando, isso aqui é coisa de professor, né? Voltando.
para esclarecer o ponto. O Freud, em 1896, cria o termo psicanálise. Ele cria o termo e se utiliza do termo para, em primeiro lugar, falar sobre o processo de autoprodução, como nós nos tornamos nós mesmos. Ao fazer isso, o Freud indica que existem os tais diálogos fundantes. E é claro que aqueles que vieram depois dele, Lacan, o Winnicott, por exemplo, que trabalharam a partir das perspectivas abertas pelo Freud, foram desenvolvendo um pouco mais essa ideia. Mas, por enquanto, nós temos os diálogos fundantes. O primeiro diálogo fundante é o do sujeito consigo mesmo. O segundo é o do sujeito com o outro. E agora, o terceiro e último é o diálogo do sujeito com a cultura barra natureza. Agora, anotem isso aí, os que estão anotando. A psicanálise defende a ideia da introjeção da cultura como caminho para a construção da subjetividade. De certa forma, a subjetividade emana de um contexto. Agora, esse diálogo com o meio barra natureza também é complexo. E para falar sobre isso, eu preciso destacar o que, para Freud, são três fontes que nos ameaçam de sofrimento. Então, vejam só, estou no item diálogo do sujeito com a cultura, visando prosseguir no processo de autoprodução de si. Cultura. Pois bem, o Freud vai dizer que existem três fontes que nos ameaçam de sofrimento. Onde nós encontramos o registro dessa compreensão de Freud acerca dessas fontes? Aqui no texto, O Mal-Estar na Civilização, que alguns de vocês já devem ter lido. O Mal-Estar, que é um texto lá de 29/30, 1929/30. Aqui o Freud vai dizer, eu vou ler para vocês, que o sofrimento nos ameaça a partir de três fontes. De nosso próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução. Então, não há a mínima dúvida de que todos nós estamos lutando contra a decretude, que consiste no enfraquecimento do corpo causado pela passagem do tempo. Eu estava dizendo ontem para o pessoal que participou do encontro dos terapeutas cristãos que nós lutamos contra a decrepitude com todas as nossas forças. E que houve um tempo em que eu jogava bola e entrava em campo e jogava bola por 2 horas e arrebentava. Na atualidade, eu também jogo bola. Entro em campo, jogo por 5 minutos e saio arrebentado. Então, não há a mínima dúvida de que o tempo, a passagem do tempo, exerce uma influência sobre o equipamento humano. Não há a mínima dúvida quanto a isso. O Freud percebeu isso e disse: olha, o corpo nos ameaça de sofrimento. O corpo que se enfraquece, o corpo que pode ser tomado por uma enfermidade. Depois ele diz: também somos ameaçados a partir de outra fonte, o mundo externo, que pode voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas. O mundo. Ele estava pensando na natureza, de um modo geral, terremotos, maremotos, furacões, mas podemos inserir a cultura e os seus traços, a violência, a injustiça, o desemprego, o terrorismo, as guerras. Todos esses são fatores capazes de produzir em todos nós respostas patológicas. Freud está falando sobre isso. E, por fim, a última fonte, ele diz, e, finalmente, de nossos relacionamentos com os outros homens, as outras pessoas. E ele diz, o sofrimento que provém dessa fonte talvez nos seja mais penoso do que qualquer outro.
Se você já sofreu uma traição, é provável que você concorde com Freud. Se você já sofreu calúnia, é provável que você concorde com Freud. Que nós lidamos com o enfraquecimento do corpo, nós lidamos com esses elementos da cultura tendentes a abater o nosso ânimo. Nós lidamos com tudo isso, mas é muito difícil lidar com a rejeição, é muito difícil lidar com a traição, é muito difícil lidar com o adensamento das frustrações. Essas são coisas que nos tocam de forma contundente. É o Freud. Se nós tivéssemos tempo, o meu tempo já está estourando, eu tenho muita coisa para dizer ainda. Se nós tivéssemos mais tempo, eu indicaria para vocês o livro O Retorno do Pêndulo, que é um livro magnífico que vocês deveriam ler. Mas eu não só indicaria esse livro, eu falaria um pouco sobre esse livro e destacaria o que o Dessau e o Bauman, que escreveram esse livro, o Gustavo Dessau é um psicanalista argentino, e o Bauman esse sociólogo bem conhecido, né? O Zygmunt Bauman, polonês, radicado na Inglaterra, já falecido. Aqui eles intuem que existe uma quarta fonte que nos ameaça de sofrimento na obra do Freud, que o Freud escreve de forma não objetiva, que é a condição humana. Eles vão dizer o seguinte, que nenhum de nós é capaz de escapar da própria traição. Então, aí nós entraríamos naquele campo da autossabotagem, que tem a ver com as decisões conscientes ou inconscientes que tomamos contra nós mesmos. Bem, mas isso a gente não vai entrar nisso porque não dá tempo. Mas, se puderem, comprem e leiam o Retorno do Pêndulo, inclusive para que possam entender o que os autores quiseram dizer com esse título, O Retorno do Pêndulo, que é um título muito interessante. Depois, se puderem, dêem uma olhada. Então, vocês vejam que nós temos, de acordo com a psicanálise, esses três diálogos que fundam o sujeito. O diálogo do indivíduo consigo mesmo, o diálogo do indivíduo com o outro e o diálogo do indivíduo com o meio em que está inserido. Todos esses diálogos são desafiadores. O primeiro, em razão de, às vezes, deixarmos de fora da conversa que travamos com nós mesmos a esperança, e sem esperança o coração adoece, nós sabemos disso. O segundo, em razão do fato de vivermos uma sociedade caracterizada pelo narcisismo, e o narcisismo enfraquece a alteridade, algo indispensável para a construção de um bom relacionamento eu-tu, capaz de promover o desenvolvimento do sujeito, e, por fim, a relação difícil que nós travamos com a cultura. Por exemplo, lá no texto do Freud, 1929/30, O Mal-Estar, o Freud, ao falar sobre a etiologia da neurose, diz que nós nos tornamos neuróticos porque somos incapazes de lidar com as restrições que nos são impostas pela cultura. Então, nós poderíamos, né, todos nós poderíamos refletir muito sobre esse assunto, sobre essa declaração do Freud. Então, vamos lá. Em 1896, nós temos o início daquilo que seria a psicanálise, como nós a conhecemos, e aí o Freud usa o termo psicanálise para se referir a esse processo de autoprodução do sujeito, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele usa o termo para fazer referência a um método de investigação que busca os significados inconscientes dos atos. O que movia Freud? O desejo de saber. Por que somos como somos, fazemos o que fazemos, tememos o que tememos, sonhamos o que sonhamos. Quer dizer, isso aqui é uma coisa bastante interessante. O Freud, como um pesquisador da alma humana, ele desejoso de saber como nós, seres humanos, funcionamos. O Freud. Agora, ao fazer isso, ele conclui o seguinte, que antes de tentar compreender o outro, era necessário tentar compreender a si mesmo. E aí eu sei que o tempo está estourando, mas eu preciso ler para vocês
Eu sugeri aqui mais um livro, quem não conhece, do Nasio. O Nasio é um psicanalista argentino radicado na França, Freud, e aí o Nasio vai dizer aqui algo que é tocante do meu ponto de vista. Ele diz assim, olha, o que me encanta quando leio Freud, quando penso nele e lhe dou vida, é sua força genial de querer captar no interior do outro as causas de seus atos, de querer descobrir a fonte íntima que anima um ser. A genialidade de Freud está em ele haver compreendido que, para aprender as causas secretas que movem um ser, que movem esse outro que sofre e a quem escutamos, é preciso, primeiro e acima de tudo, descobrir essas causas em si mesmo, voltar para si. Então, o que a psicanálise nos diz é o seguinte: comecem por vocês mesmos. A psicanálise nos remete a nós mesmos. Numa sala de aula, às vezes, alguém diz que está ali aprendendo os conceitos da psicanálise porque quer compreender melhor o marido, quer compreender melhor a esposa, quer compreender melhor os filhos, quer compreender melhor as pessoas com quem se relaciona, quando a psicanálise é algo que nos remete a nós mesmos. O que a psicanálise nos diz é o seguinte: comecem por vocês mesmos. Então, para a psicanálise, a verdadeira iniciação consiste em aprender a escutar a si mesmo. O que a psicanálise recomenda? Anotem aí, quem está anotando, o pessoal anotando. A psicanálise recomenda o autoexame. E em algum lugar está dito: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é? Então, essa é a psicanálise, que é um método de investigação que também busca os significados inconscientes dos atos, e, ao fazer isso, a psicanálise nos desafia a olharmos para nós mesmos, a pensarmos a vida que nós levamos. Além disso, a psicanálise, isso é o Freud, lá em 1896, a psicanálise ele vai dizer isso, uma prática profissional caracterizada pelo método interpretativo. A interpretação resulta da investigação analítica que deve ocorrer no setting. É por isso que o analista não psicanaliza em fila de banco. Eu tenho uma história longa, mais ou menos longa, né, de uma professora que era perseguida no espaço onírico por um dragão, mas isso aí fica para um outro dia. Alguns já conhecem a história. Né? Ela queria que eu interpretasse um de seus sonhos, mas eu não tinha a mínima condição de fazer isso naquela fila. Então, nós interpretamos relatos oníricos, mas os interpretamos no local adequado, que é o setting. Porque a interpretação resulta da investigação analítica, e a investigação analítica ocorre no setting. Então, vejam que a psicanálise, como prática profissional, possui uma clínica, uma abordagem terapêutica, que visa diminuir o sofrimento causado por fatores psíquicos. A psicanálise é um tipo de cuidado. Então, vejam só, até aqui eu lhes disse que a psicanálise é uma forma de nós tentarmos compreender, ou nos oferece uma forma de tentarmos compreender como nos autoproduzimos. Isso está no campo da episteme, do conhecimento acerca do ser humano e de seus processos de autoprodução. Mas a psicanálise, para além disso, nos oferece uma abordagem psicoterápica, porque é um tipo de cuidado. É por isso que o Caligares, aqui, neste texto extraordinário, que eu gostaria muito que todos lessem, Cartas a um Jovem Terapeuta, muito bem. Então, há na psicanálise uma abordagem psicoterápica. Há na psicanálise uma ação de cuidado que visa
auxiliar o sujeito a superar bloqueios internos que o rumo a uma maior totalidade. Então, o que a psicanálise pretende? Pretende desbloquear o sujeito, auxiliando assim a prosseguir nessa jornada de maior totalidade, até tornar-se mais autêntico, mais congruente, possuidor de uma compreensão mais lúcida e objetiva de si mesmo. E existe um ferramental clínico que compõe o trabalho que o psicanalista realiza. Também não vamos ter tempo de falar sobre ele, mas aí você tem a interpretação, a livre associação de ideias, o manejo clínico da transferência, a interpretação dos relatos dos sonhos, a elaboração de perguntas, o contra-silêncio, tudo isso está no campo do ferramental clínico do psicanalista. Mais 3 minutos eu encerro, tem tanta coisa para falar, mas eu vou só apresentar para vocês, e aqui eu encerro para passar para a questão do curso, uma definição de psicanálise. Eu tenho muitas aqui, eu trouxe 8, mas eu vou deixar com vocês apenas uma delas, que é talvez uma das mais marcantes e uma das mais provocativas. O que é psicanálise? Né? Então, eu estou lhes dizendo que a psicanálise surge com Freud, eu estou lhes dizendo que a psicanálise que surge na segunda metade do século XIX surge como uma proposta de compreensão do processo de autoprodução, surge também como um método de interpretação e como uma prática profissional caracterizada pelo método interpretativo. Mas o que é, afinal de contas, a psicanálise? A psicanálise, entre outras coisas, é a psicologia da coisa. E onde é que você encontra isso? Nesse livrinho aqui do Lacan, O Triunfo da Religião. Aqui, ó, livrinho do Lacan. Isso é um livreto, mais um livro que o Lacan não escreveu, né, porque o Lacan escreveu apenas um livro, que foi o Escritos, lá de 1966, e 54 artigos. Mas existem muitos textos do Lacan por aí. Bem, são palestras que ele proferiu, entrevistas que ele concedeu, e tudo isso foi transformado pelos discípulos do Lacan em livros. Então, aqui mais um livro que ele não escreveu. E esse livro aqui é interessante porque o título é O Triunfo da Religião. Por que um agnóstico chegaria à conclusão de que a religião triunfará? Bem, para já resolver o assunto, que a gente não tem tempo, o Lacan vai dizer o seguinte, que a religião devora aquilo que nos devora, a falta de sentido. Porque a religião nos oferece um sentido para a vida e um sentido para todas as coisas que ocorrem no mundo e em nossa própria história. Ele está falando sobre isso. A religião devora o que nos devora, que seria a falta de sentido. E aqui ele vai falar sobre isso aqui na página de número 32, a psicanálise é a psicologia da coisa, e 2 minutos eu encerro. Quer dizer, mas que coisa é essa? Essa coisa é aquilo que nos causa uma inquietante estranheza. É algo que nós sentimos, contudo, não sabemos descrever. Por isso que usamos o termo coisa, que é um termo vicário. O termo coisa é um termo vicário porque serve para qualquer coisa. Tá? Essa é a palavra tipo ônibus. Você coloca muita coisa dentro. É a psicologia da coisa, que é algo que nos sufoca, que nos bloqueia, é algo que trava a nossa história, é algo que tende a roubar a nossa radiância, é algo que arrefece o ânimo interior. E a psicanálise se insurge contra isso, com o objetivo de oferecer ao indivíduo um processo através do qual ele poderá superar a si mesmo e desenvolver as suas competências e construir um futuro mais promissor, mais radiante, mais esperançoso. Vejam, quer dizer, esse ponto aqui é de grande importância. Nós, como psicanalistas, pretendemos atuar na cena contemporânea com o objetivo de promover o vigor da vida. Pretendemos auxiliar as pessoas a viverem
uma vida mais radiante, menos sufocada. E eu quero encerrar aqui essa parte trazendo para vocês um texto curto do Caligares. E eu faço essas palavras do Caligares, do Contato Caligares, que é o autor aqui do Cartas a um Jovem Terapeuta, faço dessas palavras as minhas próprias palavras. Ele diz assim: tenho a ambição de ajudar meus pacientes a viver de tal forma que, chegando ao fim, eles possam dizer que a corrida foi boa. O fim chegará, mas quando chegar, eu quero que eu mesmo e também os meus pacientes, que todos nós possamos dizer que a corrida foi boa. O objetivo é que, quando a morte chegar, nos encontre vivos. Nós trabalhamos para isso, para que as pessoas não transformem a vida numa mera preparação para a morte. A psicanálise é pró-vida. Muito bem. Tanta coisa para dizer, mas aí nós temos as aulas, né, para podermos conversar sobre tantas outras coisas. E eu aqui, agora, brevemente, em 3 minutos, eu quero dizer que nós, do CBDP, oferecemos um curso de psicanálise, que esse curso está estruturado em 24 módulos. Nós adotamos o tripé formacional, portanto, há aulas regulares, há o que nós chamamos de análise didática, que é quando o analista em formação se submete à análise, e há a supervisão, que é aquele acompanhamento por parte de um psicanalista mais experiente. As aulas ocorrem aos sábados, num sábado por mês, das 9 às 13. É um curso híbrido, portanto, presencial online, e as aulas ficam gravadas. E nós pretendemos abrir uma nova turma agora em março. Então, se você deseja estudar psicanálise, tornar-se psicanalista, que tal pensar em nosso curso, pensar em nosso instituto? Temos professores que são experientes, que conhecem profundamente o campo psicanalítico, mestres, doutores. Temos um espaço muito adequado, muito bem bolado, bem organizado pela doutora Andréia e a equipe, né, que fica no coração da Barra da Tijuca, uma excelente estrutura. Então, pensem na possibilidade de estudar conosco, de fazer esse curso, porque eu sei que isso fará um bem enorme para vocês e ainda haverá de auxiliá-los a ajudar outras pessoas. Muito bem, vamos lá. Perguntas? Vamos às perguntas sobre o curso, sobre a psicanálise. Vamos lá, onde cada vez eu fico confuso. Alguma pergunta aí no chat, Rodrigo? Estou vendo aqui, pergunta não. Deixa eu ver. Tá bom. Ok. Então, façamos o seguinte: se você tem alguma dúvida quanto ao curso, se você deseja fazer o curso, então você entre em contato com a gente. Vocês têm aí os nossos contatos. O curso é só na Barra da Tijuca. Presencial, sim. Né? Presencialmente, você teria que estar conosco aqui na Barra, Flávio. Mas você pode fazer o curso online. Sim, tem relação com a autoestima. Mas o narcisismo não corresponde à boa autoestima, porque o narcisismo, do ponto de vista da psicanálise, corresponde à autoadmiração exacerbada. Então, é uma autoadmiração excessiva, seria uma boa autoestima excessiva, que acaba interferindo negativamente na relação do sujeito com os seus pares da família humana. Como são os trabalhos? Isso depende muito dos professores, mas, de uma forma geral, nós temos mandado um trabalho com 5 perguntas, não é isso, Andréia? 5 perguntas referentes ao conteúdo apresentado durante o módulo. Muito bem.